princípio, eu vou falar sobre a Lei Brasileira de Transplante, tá? Essa lei dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplantes. É a Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 1997. Posteriormente alterada pela Lei 10.211, que substitui a doação presumida do consentimento informado do desejo de doar. Segundo a lei, as manifestações de vontade à doação de tecidos, órgãos e partes do corpo humano após a morte, que constavam na carteira de identidade civil ou na carteira nacional de habilitação, perderam sua validade a partir do dia 22 de dezembro. Isso significa que hoje a retirada de órgãos e tecidos de pessoas falecidas para a realização de transplantes depende de uma autorização apenas da família. Sendo assim, é muito importante que a pessoa que deseja, após a sua morte, ser uma doadora de órgãos e tecidos, comunique à sua família sobre o desejo para que a mesma autorize a doação no oportuno. Ok? Nós fizemos uma apresentação aqui no PowerPoint. Então a gente vai falar, eu vou expor, vocês vão ver os tópicos e a gente vai falar sobre esses tópicos, perfeito? Vai lá, Luiz. Então, a primeira é a seguinte: como posso tornar um doador de órgãos? Tá? O passo principal para você se tornar um doador é conversar com a sua família e deixar bem claro o seu desejo. Tá? Então, a primeira tem que conversar somente com a família. Falar, ó, eu quero ser um doador e expor o desejo de ser um doador. Né? Não é necessário deixar nada por escrito. Tá? Então você não precisa deixar nada, nenhum documento formal, nenhum documento em cartório, enfim, nada. Simplesmente fala para a família que você quer ser um doador. Né? Porém, os familiares devem se comprometer a autorizar a doação por escrito após a morte. Por quê? Porque sem os seus familiares não haverá a doação. Tá? Mesmo você falando, não, eu quero, não deixou nada por escrito, e seu familiar falou, não vou deixar, então, enfim, não vai ser concretizada a doação. Perfeito? A doação de órgãos é um ato pelo qual você manifesta a vontade de que, a partir do momento da constatação da morte encefálica, uma ou mais partes do corpo, órgãos ou tecidos, em condições a serem aproveitadas para transplante, possam ajudar outras pessoas. Perfeito? Agora, a ideia da nossa aqui da apresentação é falar um pouco e mostrar alguns vídeos de campanhas, certo? Eu sou doadora de órgãos. Para isso, não deixei por escrito. Não precisei de um guia, nem usar o braille. Simplesmente falei para minha família. Assim, o som das palavras, que é tão importante na minha vida, vai ser importante também na vida de outras pessoas. É assim que as milhares de pessoas que estão na fila do transplante enxergam você. Porque os gatos têm 7 vidas. E este é o número de pessoas que você pode salvar sendo um doador de órgãos. Comunique sua família que você é um doador. Para quem mais precisa, é a sorte grande encontrar um gato pelo caminho. Para se tornar um doador de órgão, eu falei sobre a morte encefálica, perfeito? Então agora a gente vai falar o que é a morte encefálica, tá? Então a morte encefálica, na verdade, o que significa? A morte do cérebro, perfeito? Quando isso ocorre, a parada cardíaca é inevitável, ou seja, o coração ele vai parar, não tem o que fazer, tá? Porque começou a parar os estímulos elétricos do cérebro, o coração ele tende, no período de 6 horas, ele vai parar, não tem o que fazer, perfeito? Embora ainda haja batimentos cardíacos, a pessoa com morte cerebral não pode mais respirar sem os aparelhos, e o coração não baterá por mais algumas horas, que seriam 6 horas, tá? É o máximo.
Por isso, a morte encefálica já caracteriza a morte do indivíduo. Todo o processo pode ser acompanhado por um médico de confiança da família do doador. É fundamental que os órgãos sejam aproveitados para a doação enquanto ainda há circulação sanguínea. Nós vamos ver isso mais para frente. Ou seja, antes que o coração deixe de bater, os aparelhos não possam mais manter a respiração do paciente, mas se o coração parar, só podem ser doadas as córneas. Ok. Quais os requisitos para ser considerado um doador após o falecimento? Ter identificação e registro hospitalar. Lógico, a pessoa tem que estar no hospital, né, para obter esse registro. Ter a causa do coma estabelecida e conhecida. Perfeito? Ou seja, ter uma morte encefálica tem que ser induzido ao coma para você poder fazer o restante dos testes. Não apresentar hipotermia. Tudo bem? Temperatura do corpo inferior a 35 graus. Passar por 2 exames neurológicos que avaliam o estado do tronco cerebral. Esses exames podem ser realizados por 2 médicos não participantes das equipes de captação e de transplante. Submeter-se a exames complementares que demonstrem a morte encefálica, caracterizada pela ausência de fluxo sanguíneo em quantidade necessária no cérebro, além da inatividade elétrica e metabólica cerebral. Está comprovada a morte encefálica em situação bem diferente do coma quando as células do cérebro estão vivas, respirando e se alimentando, mesmo que com dificuldade ou com debilitadas, ou pouco debilitadas. Após a diagnosticada a morte encefálica, o médico do paciente, da unidade de terapia intensiva ou da equipe de captação de órgãos deve informar de forma clara e objetiva que a pessoa está morta e que nessa situação os órgãos podem ser doados para transplante. Doar órgãos é ajudar outra vida a seguir em frente. Quem tem bom coração, doa. Considerações sobre o tempo. 5 segundos caminhando na praia é pouco. 5 segundos caminhando sobre brasas é muito. 5 minutos para quem precisa dormir é pouco. 5 minutos para quem precisa acordar é muito. Um fim de semana de sol é pouco. Um fim de semana de chuva é muito. Um mês de férias é pouco. Um mês sem descanso é muito. Uma vida para quem doa é muito. Mas uma vida para quem espera é tudo. Tempo é vida. Doe órgãos, doe vida. Para ser um doador, avise sua família. Agora, a gente fez um gráficozinho que é bem interessante. Ele representa o que a gente pode doar e o tempo da durabilidade, e se a gente pode tirar antes da parada cardíaca ou depois da parada cardíaca, tá? Então vamos lá. As córneas, elas podem ser tiradas depois da parada cardíaca e dura 7 dias. O coração, ele dura 6 horas, tá? Agora, se o coração, porventura, ele vier a ter uma parada cardíaca, esquece, vamos esquecer tudo isso daí, tá? Então ele não pode parar de jeito nenhum. O pulmão tem que ser antes da parada cardíaca e ele demoraria 6 horas. Os rins, 30 minutos após, ele pode, tá certo? 48 horas. O fígado antes, a durabilidade são 24 horas. O pâncreas também tem que ser antes, 24 horas. E os ossos podem ser depois, e
e os ossos podem ficar conservados, né, por 5 anos para fazer a utilização. Para quem não entendeu, ele teve um órgão de uma pessoa que chamava o cara de Bia, Mara, né? Então, era isso. Bom, quem recebe os órgãos ou tecidos doados? Quando é reconhecido um doador efetivo, a central de transplantes é comunicada, pois apenas ela tem acesso aos cadastros técnicos com informações de quem está na fila esperando um órgão. Além da ordem da lista, a escolha do receptor será definida pelos exames de compatibilidade entre o doador e o receptor. Por isso, nem sempre o primeiro da fila é o próximo a receber o órgão. Ok? Porque de repente o primeiro da fila não teria a compatibilidade sanguínea adequada ao peso, né, do doador. Como garantir que meus órgãos não serão vendidos após a minha morte? As centrais de transplantes das secretarias estaduais de saúde controlam todo o processo, desde a retirada dos órgãos até a indicação do receptor. Assim, as centrais de transplantes controlam o destino de todos os órgãos doados e retirados. Ok, vamos mais uma. O meu amigo oculto é alguém que eu não conheço, mas eu sei que é alguém muito gente boa, porque me deu um presente muito especial que a minha família não podia me dar e que agora eu vou levar comigo por toda a minha vida. Dê um presente para quem depende de você para viver. Procure um hemocentro e cadastre-se como doador de medula óssea. Foi um presente da minha vida. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo o meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo o meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado: nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Ok, vamos lá para o próximo. Depois da retirada dos órgãos, existe uma deformação no corpo? Não. A diferença não dá para perceber. Aparentemente, o corpo fica igualzinho. Aliás, a lei é clara quanto a isso. Os hospitais autorizados a retirar os órgãos têm que recuperar a mesma aparência, imagem, né, que o doador tinha antes da retirada. Para quem doa, não faz diferença, mas para quem recebe, sim. Posso doar meus órgãos em vida? Sim. Também existe a doação de órgãos ainda vivo.
o médico poderá avaliar a história clínica da pessoa e das doenças anteriores. A compatibilidade sanguínea é primordial em todos os casos. Há também testes especiais para selecionar um doador que apresenta maior chance de sucesso. Os doadores vivos são aqueles que doam um órgão duplo, como um rim, uma parte do fígado, pâncreas ou um pulmão, ou um tecido como a medula óssea, para que se possa ser transplantado em alguém ou em alguém ou família ou amigo. Esse tipo de doação só acontece se não apresentar nenhum problema de saúde para que a pessoa que doa. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 7951. Muito grande pra isso aí, hein? Nossa, número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393? Esperar aqui pra ser. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. É muito legal, você faz se sentir do outro lado. Sou, mas depois dessa aí dá até pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Quem não pode doar? Vamos lá. Pacientes portadores de insuficiência orgânica que comprometam o funcionamento dos órgãos e tecidos doados, como insuficiência renal, hepática, cardíaca, pulmonar, pancreática e medular. Portadores de doenças contagiosas transmissíveis por transplante, como soro positivo, HIV, doença de Chagas, hepatite B e C, além de todas as demais contraindicações utilizadas para doação de sangue e hemoderivados. Pacientes com infecção generalizada ou insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas. Pessoas com tumores malignos. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim... Milhares de pessoas no Brasil aguardam transplante. E essa espera pode ser reduzida com um simples gesto. Avise aos seus familiares que você deseja ser um doador de órgãos. A vontade é sua, a decisão é deles. Basta uma palavra de solidariedade para salvar toda uma vida. É só assim, então serei feliz, bem feliz. Sem que seja a nossa intenção, mas já sendo, né? A gente pensa em estar passando a informação quando na realidade nós estamos vendendo a ideia, né? Mas não é essa a nossa intenção primeira, né? No caso da cremação. Mas a informação ela é tão rica de detalhes, né? Que acaba realmente conseguindo vender, né? A ideia, né? E isso realmente é importante. Vocês vejam uma coisa, se na parte material, né, no lado físico da vida, tem todas essas preocupações, né, tem todos esses detalhes, todos esses critérios, né, todas essas ações, né, imagina na espiritualidade, né,
na espiritualidade, tudo isso acontece de uma forma mais ampla, mais inteligente, mais abrangente, né? Então, realmente, a parte física é uma cópia mal tirada, uma xerox mal tirada das coisas da espiritualidade, né? Porque para repassar essas coisas da espiritualidade para a materialidade, os espíritos se esbarram uma porção de coisas, uma porção de obstáculos, né? Enfrentam uma série de dificuldades. Então, parte do que a gente recebe acaba sendo realmente reduzida, né, da espiritualidade. Mas, realmente, toda vez que a gente pratica um ato de doação, a gente está praticando a caridade, né? Um ato de doação, né? Nós podemos doar tudo aquilo que nós queremos doar, né? Certo? Não é somente uma questão de órgãos, mas a doação de tudo, né? Mas você só pode doar aquilo que é seu. Você só pode doar aquilo que é seu. Você não pode doar nada que é dos outros, né? Você não pode ficar fazendo caridade com o chapéu dos outros, né? Você tem que fazer caridade por você mesmo, com a consciência, né, com o conhecimento, né, de que realmente aquilo é uma caridade e aquilo vai fazer bem para a pessoa. Normalmente, quando alguém bate na nossa porta pedindo uma esmola, a gente automaticamente vai ver se tem pão velho, vai ver se tem roupa, se possível, aquela mais batidinha, vai ver se tem comida. Quer dizer, a gente não procura saber com a pessoa que bateu em nossa porta o que ela realmente precisa, né? De que ela necessita, né? Então, a doação, ela é uma ação inteligente, né? Ela tem que ser uma ação inteligente e uma ação realmente feita com desprendimento. Quem doa é porque está em condições, tá? Ou está desenvolvendo a questão do desprendimento, tá? Está conseguindo se desprender das coisas que ele tem ou imagina que tem, né? Doação de órgãos é um assunto todo especial, é um capítulo realmente importante das nossas vidas, porque assim como nós nos propomos a doar, tá? Nós também certamente poderemos nos encontrar numa situação de quem precisa receber. É isso, tá? E realmente só recebe quem sabe dar, né? Então isso é muito importante. Francisco de Assis nos ensinou muito sobre isso, tá? Nos mostrou através da vida dele, da mensagem dele, né? Essa questão da caridade, da doação. E outros mais deram realmente verdadeiras lições nesse sentido, né? Nós tivemos uma série deles, né? São Vicente de Paula, tivemos a Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dirce, Chico Xavier e assim por diante, tá? Exemplos não nos faltam, né? Da questão de doação, né? E a doação de órgãos é uma forma da gente estar primeiramente liberando aquilo que nós não vamos mais precisar, né? Quando eu faço a doação de órgão, esse órgão só vai ser tirado a hora que eu não mais precisar, né? Entendeu? Então, eu estou repassando isso para alguém que está numa situação crítica, tá? E que isso pode entrar na vida dessa pessoa como uma gota de esperança, né? Então, é um desprendimento, né? É um ato de amor, né? É um ato de amor. Então, isso é muito importante. Agora, vamos que de repente a pessoa traz dentro do seu programa reencarnatório que ela tem que desencarnar daquilo, tá? Ou que ela tem que realmente atravessar a sua vida, entendeu? Com essa dificuldade, ou com essa falta, né? Ali caberia um transplante. Ali caberia a doação de um órgão, né? Não caberia. Por que não caberia? Porque dentro da programação da vida daquela pessoa não está realmente
contido, essa questão do transplante ou da doação. Né? Uma coisa à parte, se você for transplantar ali, você vai ter, obviamente, uma rejeição. Ele nem chega a transplantar, entendeu? Nem chega a transplantar, porque aquilo não está inserido no contexto, não está inserido na programação reencarnatória. Então a doação ou o transplante, ele é algo que passa a ser inserido, passa a fazer parte da programação reencarnatória da pessoa. Sim, tá? A pessoa realmente ela vai passar por um momento, por uma situação que ela vai necessitar da reposição desse ou daquele órgão. É como se a pessoa nascesse de novo, tá? É como se a pessoa viesse a ter uma segunda chance, tá? É como se naquele momento a pessoa tenha que realmente repensar a vida, tá? Então essa questão do transplante, eu não sei se vocês conhecem alguém que tem transplantado, né? Mas quando você conversa com o transplantado, você percebe, ele mesmo diz, é como se eu tivesse nascido de novo, tá? Foi um momento todo diferente para mim. A minha vida hoje é diferente, eu hoje sou uma outra pessoa. Ele mostra uma série de reações, tá? Que mostra uma verdadeira transformação ou uma renovação na sua vida. Então nós verificamos que essa ação toda, essa ação que nós poderíamos chamar de uma ação vibratória, tá? É uma demonstração de que aquilo foi realmente uma bênção de Deus, tá? Aquilo faz parte de uma bênção de Deus, de uma determinação de Deus. É uma coisa que realmente só Deus que poderia nos dar, né? Então é muito importante essa questão para a gente poder entender. Bom, um órgão, ele sai de um universo. O órgão, ele sai de um universo, tá? De um universo do corpo para entrar em outro corpo, tá? São universos diferentes, tá? O órgão não tem sentido, não tem sentimento, né? O órgão não tem sentimento. Então ele sai daqui e entra num novo corpo, num novo universo. Então ele deixa de ter uma vibração para poder estar entrando num outro campo vibratório, tá? E aqui eu tenho a preocupação de fazer a integração dele aqui, tá? Tem que fazer a integração dele. Eu tirei aqui, no tirar, no doar, não é tão problemático, tá? Mas no integrar, sim. E se não integrar, se realmente não conseguir transplantar, esse órgão pode não viver, tá? Ele pode não responder realmente às necessidades. Acontece que como isso é algo planejado, né, estabelecido por Deus, essas coisas todas já foram pensadas, repensadas, né, calculadas, planejadas. Então isso tudo não acontece aleatoriamente. Isso não acontece assim sem que haja realmente um projeto, um planejamento ou algo já elaborado. Como eu disse antes, isso está inserido no programa reencarnatório. Então essa pessoa sempre teve, preparada para poder receber, né, esse benefício, né? Então é uma pessoa, é o corpo que tem essa facilidade, tá, da assimilação, né? Então isso acontece com muita precisão, tá? São poucos os transplantes, tá, que a gente verifica a rejeição. São poucos, tá? Eu praticamente conheço realmente pouquíssimos, raríssimos, tá? Então isso mostra que essas coisas não acontecem aleatoriamente. Ah, mas se tirou o órgão dele, passou para ela,
veja, é um homem e uma mulher, né? Vai ter alguma reação nela, vai mudar o seu comportamento, vai ter algum outro... Não, gente, não tem nada, gente, isso não... Essa compatibilidade não depende dele ser homem e ela ser mulher, tá? Não depende dele ser brasileiro e ela ser estrangeira, quer dizer, não depende de nada disso, tá? Não existe essa correspondência, tá? Isso são coisas que não fazem parte do contexto do transplante ou da doação de órgãos. Bom, primeiramente, eu não sei se o Márcio falou, mas deve ter dito, nós temos que verificar a questão da compatibilidade, né? Isso é mais do lado físico, tá? Que é você, um coração de uma criança ser transplantado num adulto, um coração um órgão de uma pessoa, né, velha como eu, doar para uma criança. Então, essas coisas todas, essa questão da compatibilidade é vista através de uma anamnese, através de uma verificação mais detalhada da matéria, tá? Então isso, nós temos conhecimento da história, pena que a gente não trouxe talvez para conhecimento de vocês. Se vocês procurarem na Discovery, vocês vão conhecer transplante de coração de macaco, tá? Para ser humano, né? Entendeu? Isso já aconteceu, né? Em outras situações, né? Inclusive um homem que foi lá para a selva, ele recebeu sangue de macaco e tal, né? Veio para o Brasil e ele realmente conseguiu fazer um filho na mulher dele. E aí, quando chegou no hospital, o homem falou assim: e aí, é o homem ou a mulher? Daí o pessoal falou: não, enquanto a gente não arranca ele do lúcio, a gente não pode saber. Nasceu um chimpanzé assim, né? Então é importante que a gente estabeleça esse lado espiritual, porque as pessoas ficam preocupadas, né? Então, de repente, se eu transplantei um braço de um bandido para o braço de um homem nobre, né? Ele pode vir a roubar também por causa do braço do outro, né? Então, essas coisas não acontecem. Não tem história, tá? Não tem nada que nos prove o contrário, tá? Certo? Tá? Quer dizer, nunca aconteceu um fato que a gente possa associar a possíveis acontecimentos. Nunca houve isso. Isso significa que realmente não acontece. O órgão, o membro, ele não tem sentimento, ele não tem, as reações dele são meramente físicas, tá? Tem vibração? Tem vibração, mas essa vibração, ela facilmente é assimilada pelo novo corpo, pelo novo universo, tá? Então isso é muito importante. E mais que nós poderíamos dizer? O que o Espiritismo acha do transplante e da doação de órgão, eles acham, os espíritos dizem que realmente é um ato de amor, é um desprendimento, é uma maneira de se praticar a caridade e de dar às pessoas a oportunidade delas poderem renascer para a vida, tá? E dar seguimento à sua vida, à sua tarefa, à sua missão. Eu acho interessante que no meu tempo de escola, no meu tempo de escola, que foi os Enems, tá? Então, mas naquela época a gente costumava dar os livros, que você usou naquele ano para outros que iriam iniciar no mesmo curso, né? Então se doava livros para serem reutilizados. Isso a gente faz com roupa, né? Isso a gente faz com algumas coisas que não nos servem mais, mas que certamente alguém está precisando
e a gente repassa. Isso é uma doação, né? Isso é uma forma também de você repassar algo seu para quem esteja necessitando, né? Então, a gente percebe que esse ato é um ato que enobrece, né? Só quem realmente tem essa nobreza de espírito é que, é que se desprende, é que doa, é que se dedica, né? É que faz esses gestos de desprendimento, né? Então isso mostra a nobreza, mostra que realmente o espírito já conquistou uma situação assim de superioridade, né? São atos como esse que faz a gente crescer e realmente ser superior, né? Agora vocês perguntam a curiosidade e nós respondemos para que nós possamos ouvir também a vocês. A voz do povo é a voz de Deus. Então, não é? Me ajuda aí. Do ponto de vista de quem recebe que não tem nenhuma interferência do processo de vida de quem recebe. Mas no processo de quem partiu, que deveria desencarnar completamente, interfere no processo de desencarne da pessoa, saber que alguma parte dela permanece viva? Então, veja uma coisa, eu só quero fazer uma colocação. Voltando ainda, né? Se eu tiver realmente como uma expiação, né? Eu desencarnar com a falta desse ou daquele membro, desse ou daquele órgão, desse, né? Evidentemente, a questão do transplante ou da doação não é compatível com a minha prova, tá? Certo? Isso não vai me beneficiar, né? Como se imagina, eu preciso realmente estar passando por aquela situação, desencarnar diante daquela situação, porque de uma forma ou de outra eu estou reparando, tá? Danos causados até mesmo no meu corpo espiritual, tá? Então isso é uma coisa. Segundo, ali diz que não precisa deixar nada por escrito, né? Eu digo para vocês que é muito bom deixar por escrito, tá? É muito bom deixar informado, tá? As pessoas que a sua opção é uma doação de órgãos. Se eu fiz essa opção, se eu aceitei a ideia de fazer essa doação, isso não vai me faltar, isso não vai me impedir de nada, isso não vai me atrapalhar de qualquer processo, seja ele até mesmo a desencarnação, tá? Porque isso é alguma coisa que eu assimilei, isso é alguma coisa que eu já trago dentro de mim, tá? Isso já faz parte da minha forma de ver ou da minha maneira de viver. Agora, na questão física, não prejudica nada, tá? Até mesmo porque esses órgãos são tirados, o último órgão a ser realmente rompido é o coração, tá? Certo? Mas aí nós estamos trabalhando meramente com uma situação vegetativa. Então, a pessoa está consciente que ela vai doar, enfim, ela não tem nenhum conflito em relação a isso, desencarnou, ela deixou lá as partes para outras pessoas e está seguindo. O fato do órgão dela estar lá funcionando, o fígado, o rim, não sei o quê, mantém ela ligada? Não. Quando ele é transplantado de um universo a outro, de um corpo a outro, já cortou qualquer tipo de vínculo, de ligação, qualquer elo aí já foi rompido, tá? Saiu de um corpo, foi para outro, saiu de um universo, foi para outro, e aquilo já não vibra mais no meu corpo, entendeu? Tá? Então isso é. E a questão do desprendimento, essa criatura, ela já desencarnou. Ela não só morreu, tá? Ela desencarnou, né? Ela deixou realmente as coisas da carne,
entendeu? Tá? Então ele se desprende, né? O ato do desprendimento faz isso, né? Realmente ele se desprende, ele não está mais fazendo nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de ligação com o corpo físico. Então, pouco com os órgãos que foram tirados, tá? Então isso não implica nada, tá? Quando ele conhece, eu acredito que para fazer uma prática dessa, um ato desse, a pessoa tem que estar bem formada, bem orientada, right? Ela precisa realmente estar consciente, tá? Do que ela vai fazer, tá? Senão, qualquer falha aí nesse sistema, tá? Isso acarreta problemas, tá? Então é muito importante isso, né? Importante que quando você se procura isso, você vai, conhece, procura estabelecer realmente um contato para ver quem já fez, enfim, você só vai se cadastrar, você só vai realmente se posicionar, você só vai tomar uma decisão na hora que você estiver convencido, tá? Na hora que você estiver esclarecido. Então é muito importante conversar com as pessoas. E importante também, aproveitando a profissão dela, que quando sai de um corpo para outro, e eu sei que no universo, né, mudou, mas mudou de universo, mudou de espaço, tá? Quer dizer, é incompatível. Quando sai daqui, já é rompido todo e qualquer vínculo, não meramente físico, tá? Mas também espiritual, tá? Quer dizer, e esse rompimento, ele não é feito meramente no corpo físico, ele é feito no perispírito também, entendeu? Tá? Então, rompeu ali, tá? Não que o perispírito não tenha aquela área ainda, né? Entendeu? É que não é questão de a gente decepar a perna e coçar a perna que não tem mais, né? Entendeu? Tá? Mas isso não vai trazer nenhum tipo de transtorno, tá? Respondi? Tá? Acho que se encaixa também com a pergunta dela, mas a respeito do fluido vital. Você retira um órgão, você tem um fluido vital ainda nesse órgão. Ele permanece um tempo até chegar nessa outra pessoa? Tá? Não. Esse fluido vital, ele acaba se concentrando numa área do perispírito, entendeu? Tá? Apenas para poder ainda ser mantido, tá? Mas logo ele passa a ter uma reação vital do outro organismo. Senão não forma a compatibilidade, senão não faz a integração, entendeu? Senão as coisas não se ligam. Ali está se ligando a parte física, mas a parte espiritual já estava estabelecida. Né? Na parte espiritual, aquele perispírito do receptor já está preparado para poder receber aquele órgão. Tá? Então a integração ela é quase que automática. Vai estar tendo a influência do receptor já sobre isso. O transplante, essa ação, ela é toda acompanhada pela espiritualidade, com uma certa antecedência, entendeu? Para que tudo siga exatamente o estabelecido. Tudo, tá? O transporte desse material, tá? A equipe que vai fazer esse transplante, tudo faz parte de uma programação, de algo já pré-estabelecido. No filme Sete Vidas, do Will Smith, ele escolhe algumas pessoas e doa todos os seus órgãos. Só que para doar os órgãos, ele acaba morrendo, ele acaba se suicidando. Nesse caso, o suicídio é perdoado ou é encarado da mesma forma? Os fins justificam os meios nesse caso ou é castigado da mesma forma? Os nossos cineastas, eles precisam realmente elaborar algumas fantasias, algumas alegorias e coisas parecidas para vender o filme, porque senão comercialmente ele não é realmente interessante, né? Mas muitas vezes essas coisas todas elas distornam de uma realidade, tá? Evidentemente todos nós temos um espírito protetor, tá? Que nós chamamos de anjo de guarda, tá?
todos nós temos, né? E ele também não fica 24 horas do nosso lado, tá? Não espere que ele vá ficar o tempo todo ali do seu lado, tá? Né? Então, obviamente que dentro do nosso campo áurico são colocados alguns sensores, porque a gente tem coisas aqui na Terra maravilhosas, mas isso é algo que já está superado na espiritualidade, né? Então ele coloca alguns sensores para que realmente nós possamos estar tendo a segurança, né? Tá? E qualquer ação, qualquer coisa que acontecer dentro do nosso campo áurico, automaticamente ele é acionado, outros recursos são acionados, né? Em nossa proteção. Então ele não precisa ficar 24 horas, né? Fica só monitorando a gente lá, né? No centro de monitoramento, entendeu? E realmente isso acontece. Agora, não existe assim nenhuma comprovação, nenhum fato que possa elucidar uma situação como essa apresentada pelo filme, né? Eu diria que isso é meramente um filme de terror, né? Ou algo que queira provocar um pânico, uma reação nesse tipo. Eu já li em alguns lugares pais que doam algumas partes para os filhos e acabam vindo a falecer. Já li alguns artigos na internet sobre isso. Então, mas que leve ao suicídio, que acabe numa fatalidade dessa, eu nunca vi, não conheço, não sei e não tenho nenhuma informação espiritual a respeito, né? Isso aí foi realmente uma coisa da cabeça do cineasta, né? Mas entendeu? Porque senão a gente vai acreditar que essas coisas acontecem de forma desastrosa, quer dizer, meramente o livre-arbítrio da gente, né? Quer dizer, nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de ações assim que realmente faz toda a diferença na vida da gente, né? Então isso é muito importante. Todas as coisas, que nem por exemplo, né? Os espíritos costumam dizer que o quarto do casal é o coração da casa, né? O quarto do casal é o coração da casa. O quarto do casal é uma coisa que tem que ser muito bem guardada, né? Tem que ser privatizada, tá? Porque ali é que a espiritualidade trabalha com todo o contexto familiar, né? E com a reencarnação daquelas pessoas que completam aquela família. Então, é algo muito sagrado, né? Se você quiser e souber, né, logicamente, fazer mal para um casal e tal, você tendo acesso ao quarto dele, dá para fazer muita coisa, né? Depois, inclusive, se alguém quiser, eu posso ensinar, a gente pode dar uma aula nesse sentido, né? Entendeu? Então, é o coração da casa, né? É muito importante. Então, nós temos algumas coisas que são importantes e que realmente são partes essenciais da nossa vida e que a espiritualidade dá realmente toda a assistência, toda a proteção para que essas coisas não aconteçam aleatoriamente, tá? E por pessoas que queiram nos prejudicar, né? Então, estar com Deus é ter a segurança de que está tudo bem. E mais? Sérgio, você já conversou com o Dr. Romano se algum dia vai existir transplante cerebral? Bom, daí eu sou o primeiro da fila. Então veja, nós estamos caminhando para grandes mudanças na área da ciência, né? Na ciência de um modo geral, né? Nós estamos caminhando para o mundo de regeneração. E o mundo de regeneração é um mundo de luz, tá? Então nós estaremos nos iluminando. Então grande parte das coisas que interferem na nossa vida, que afeta de uma maneira ao nosso corpo, a nossa mente, principalmente a nossa mente, né? Porque primeiro afeta a mente, afeta a alma, para depois afetar o corpo, né? Então essas coisas todas deixarão de existir. Nós vemos assim, ainda muito
uma forma muito acanhada, né, o projeto Genoma, né, que ele dá indícios de que nós conheceremos a cura de muitas das doenças, tá? Eu tenho certeza absoluta que o câncer já está com dias contados, né? Quer dizer, ele que costumava matar todo mundo, agora vai morrer, né? Dias contados, a AIDS e uma série de outras coisas que estão com dias contados, né? Porque a cura já está, ela já está estabelecida e ela já está em processo de desenvolvimento, tá? Isso não tenho dúvida alguma, tá? Então isso tudo demonstra de que nós não vamos precisar ficar fazendo muito transplante aí, entendeu? Tá? Então, se não pensar em fazer transplante você chamou de? Cerebral, é bom, né? Porque eu acho que não vai precisar mesmo, entendeu? Tá? O cérebro, a nossa mente vai se iluminar e vai fortalecer o nosso cérebro e a gente vai continuar com o mesmo cérebro, não, um cérebro novo, entendeu? Isso aí é uma questão de tempo. Nós estamos caminhando para isso, eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta. Para mim não tenho dúvida, né? O que mais? Eu queria fazer mais uma observação. Observa. E assim, esse tema, essa situação leva a gente até uma reflexão que eu acho que assim, é muito importante, porque como exemplo do livro que a gente na escola tinha que deixar para o próximo aluno que você precisar, a professora falava, alertava, cuida do livro, a próxima pessoa que vai utilizar precisa dele em bom estado, né? Gente, cuida do livro, né, para que o outro que vai utilizar tenha um livro mais ou menos, né, em condições, né, entendeu? Cuida do órgão para que quando alguém for precisar, você dá um órgão assim, né, mais ou menos, meia boca, um pouco mais, entendeu? Tá? Então, fala. Não, mas é mais ou menos isso, porque a gente pensa em se cuidar melhor, não só assim do corpo, da alimentação, até mesmo dos nossos sentimentos de experienciar, porque a cólera tudo nos inunda, tudo nos prejudica. Então, como uma doação de órgão, uma doação de amor, a gente tem que estar bem para doar qualquer coisa que seja, uma calada, um bolo, um órgão, qualquer coisa que seja, a gente está tudo em bom estado, para beneficiar o máximo que a gente puder, assim como a gente gostaria de ser beneficiado. Então, leva a gente que a gente tem quanto é importante a gente cuidar de nós para a gente querer ajudar os outros. Não adianta que a gente querer ajudar os outros, a gente não sabe nem se ajudar, nem pensar em nós mesmos, nem se olhar, né? Então acho que isso é uma reflexão muito legal. E outra coisa, gente, conversa com o corpo. Coisa de maluco, né? Se a gente não conversa bem com as pessoas dentro de casa, vai conversar com o bem. Conversa com o seu corpo, com o seu fígado, com os seus rins, com o seu intestino. Conversa com o seu corpo. Aonde você sente que há um distúrbio, leva a mão lá, entendeu? Mexe, tá? Conversa, entendeu? Você está estimulando uma parte vibratória naquela área, uma parte energética naquela área, que vai fazer toda a diferença. Entendeu? As pessoas acham isso realmente uma coisa, mas eu já vi respostas, eu conheço pessoas que conseguiram eliminar tumores, eliminar processos que estavam prejudicando, tá? Por quê? Porque essas coisas todas, né, a formação de um tumor, o distúrbio, uma distonia, não é nada mais, nada menos do que uma energia ali estagnada, uma energia mal distribuída e uma vibração que está realmente sofrendo uma alteração. As nossas células, elas funcionam à base de vibrações, tá? Bom, agora nós vamos ouvir a opinião de quem realmente conhece as coisas do espírito e que pode nos dar uma informação precisa a respeito da doação. Apague as luzes do salão, por favor. O Gomes pergunta o seguinte:
Como repórter privilegiado que fui durante 14 anos, 3 anos e meio, recordo que trouxe para essas mesmas câmeras uma das mais sérias e importantes mensagens suas. No momento em que o mundo assistia o início sério dos transplantes de coração e que Barnard e Zerbini, em respectivas posições, davam os seus grandes pacientes como quase que inteiramente recuperados, produto daqueles transplantes, Chico. Trouxemos em tape o produto da mensagem psicografada por você, do professor Bezerra de Menezes, e que tecnicamente desaconselhava àquela época esses transplantes. E realmente todos os transplantados se foram. Nenhum deles nos dá nesse momento a certeza de que aquela mensagem não dizia a verdade. Em que termos você colocaria hoje o mesmo assunto, a mesma mensagem? Os transplantes ainda estariam em termos de 3 anos e meio? Ou há uma posição diferente já para você dizer a todos? Sobre a pergunta, tem aqui, dessa pergunta do Saulo, Chico, várias perguntas de telespectadores. Eu queria aproveitar e complementar a mesma pergunta, só que um adendo a mais. O fenômeno da rejeição, há alguma implicação espiritual no fenômeno da rejeição? Muito comum nos transplantes? O assunto tem sido objeto de vários estudos de nossa parte com Emmanuel, com nosso amigo espiritual André Luiz e outros benfeitores desencarnados. O problema da rejeição é nitidamente um problema de incompatibilidade dos tecidos do doador com os tecidos do receptor. Mas o nosso André Luiz afirma, muitas vezes, isso respondendo ao nosso caro entrevistador, o nosso amigo e jornalista, senhor Saulo Gomes. O nosso André Luiz, que foi médico no plano físico, ele assevera que os transplantes devem continuar merecendo o máximo cuidado, a máxima atenção da ciência, que nós não podemos esquecer que quando se verificou o transplante de córnea com absoluto sucesso pelo professor Filatov, não sei se estou transmitindo bem o nome, em uma nação do norte da Europa, ele experimentou muitas vezes até que ele verificou que o transplante da córnea era possível conservando-se o tecido em câmara fria. O problema dos transplantes deve merecer o nosso respeito e vamos pedir para que a nossa ciência médica continue para frente, conquanto não deva desprezar os órgãos chamados plásticos, tanto quanto possível, na substituição de órgãos no veículo físico. Mas os transplantes merecem a nossa consideração e devemos prosseguir.